Olá, tudo bom? Você usa aparelho ortodôntico? Aquele aparelho nos dentes para deixá-los alinhados? Você gostaria de usar? Já pensou que podem haver riscos no uso do aparelho? Meu nome é Deise de Ávila Silva e hoje eu vou conversar com vocês sobre a ortodontia. Primeiro risco, se você não higienizar direito, como aqueles aparelhos metálicos, né? Aqueles artefatos ficam colados ao seu dente, eles são um fator, né? Um favorecedor para a retenção, para o acúmulo de sujeiras do biofilme bacteriano ou placa dentária. Então, se você não tiver uma higiene rigorosa, não limpar adequadamente os seus dentes e o seu aparelho, pode acontecer de você ter manchas, cáries e algumas surpresas desagradáveis quando for fazer a remoção. Por isso, se você está pensando em colocar aparelho, já pense também que é super importante ter uma higiene rigorosa, com escovação, pasta de dente com flúor e o uso de fio dental. Um segundo risco para o uso do aparelho ortodôntico é que esse acúmulo de biofilme se transforme em uma inflamação gengival, que ele se calcifique com os sais presentes na saliva, formando tártaro, e isso cause uma inflamação na gengiva, que é a gengivite. Então, além das cáries e manchas, a gente pode ter a inflamação da gengiva e o acúmulo de tártaro. Tá, mas o que isso pode causar? A inflamação da gengiva pode fazer com que ela fique edemaciada por um longo período. E isso causa o que nós chamamos de hiperplasia gengival. A sua gengiva aumenta de tamanho e não retorna sem que seja feita uma cirurgia, uma plástica na gengiva. O outro fator, que é o tártaro, pode agredir os tecidos de suporte do seu dente. Quais são eles? Gengiva, osso e ligamento periodontal. Se esses tecidos forem agredidos, o dente pode começar a perder suporte, né, a perder a estrutura e começar a ficar com muita mobilidade. Então, fique atento. Com o uso do aparelho ortodôntico, a higienização deve ser rigorosa. Outro fator de risco para o uso de aparelhos é que aconteça após a remoção a recidiva. Ai meu Deus, que palavra difícil! O que é isso? Eu sempre explico para os nossos pacientes. O nosso corpo tem memória. Então, assim como falam que as células de gordura, uma vez que já incharam, mesmo que você emagreça, elas estão ali presentes, o seu dente também tem memória. Ele passou vários anos numa posição equivocada, numa posição errada. E com o aparelho, nós mexemos na posição desse dente, colocando para uma posição mais correta. Só que essas fibras que ligam o dente aos ossos, elas têm memória. E pode acontecer, após a remoção do aparelho, que esse dente volte um pouco para a posição inicial. Ai, mas isso acontece em todos os casos? Não, mas pode acontecer em alguns casos e por isso é fundamental que você use a contenção que o seu dentista entregou. Por isso que a gente sempre insiste que depois que remove o aparelho, tem que usar a contenção, seja ela removível ou fixa. E o último risco que nós temos com o uso do aparelho ortodôntico é a presença de irritações ou ulcerações de feridas, as famosas aftas. Por quê? É um objeto que está na sua boca. Por mais polido que ele seja, eventualmente tem alguma ponta ou algum fiozinho que pode ficar ali cutucando a sua mucosa e causar alguma irritação, alguma ulceração.
Claro que isso tem como prevenir, tem como cuidar, e o seu dentista é o seu aliado. Você não precisa desistir de usar o aparelho, mas fique atento e não negligencie nos cuidados com o uso dele. Se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos que usam o aparelho ortodôntico. Um grande beijo e até a próxima!